podia estar o quê? Cozinhando, podia estar assistindo série, mas não. Eu quero fazer o quê? Gravar um vídeo. E eu tenho muita vergonha. Ok, vamos lá, né? Oi, pessoal. Meu nome é Débora Emily. Eu sou atual estudante de medicina da Universidade de Pernambuco, em Recife. E eu também fui aprovada no SISU 2020.2 para a Universidade Federal da Bahia, no campus de Salvador. E ambas as circunstâncias eu consegui pelo SISU. Então, é por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo de estratégias que eu utilizei para conseguir minha vaga no curso de medicina. E não só vai servir para ampla concorrência, mas também para todas as outras modalidades, bem como para a lista de espera. Eu espero que vocês gostem. Bom, antes de tudo, a gente precisa saber o que é o SISU e como funciona. O SISU é uma plataforma que as universidades públicas do Brasil, algumas, não todas, utilizam para que os seus cursos e as suas vagas sejam concorridas entre os alunos que fizeram o Enem, o último Enem, que no caso foi o que aconteceu em janeiro deste ano. Então, nesse sistema, o cálculo das notas finais já é feito. Você não precisa fazer mais nada. Lá já vai estar a sua nota com os pesos e também dependendo da modalidade. Aí, nesse critério, eu preciso falar da situação dos pesos e da situação do bônus regional. Os pesos, eles são um sistema adotado pelas universidades para poder dar preferência às áreas que eles consideram mais relevantes. Exemplo, a Universidade Federal do Piauí, ela utiliza essa modalidade para valorizar os alunos que tiraram muito na prova de linguagens e assim vai nas outras áreas. Então, já, por exemplo, na universidade onde eu passei, a Universidade de Pernambuco, não adota esse sistema de peso, lá é média aritmética mesmo. Então, assim, a gente também tem a situação do bônus regional. O bônus regional foi uma estratégia utilizada pelas universidades que perceberam que, por ser, ao longo do tempo, um sistema que dava oportunidade a diferentes estudantes, o que acabava acontecendo? Os estudantes jogavam a nota só por jogar no sistema, só para poder passar, e aí acabavam fazendo a matrícula e depois saindo daquela e indo para outra universidade que eles passavam na segunda edição do SISU. Tem normalmente 2 edições por ano, isso não é obrigatório, não sei também se vai acontecer esse ano. Então, essas 2 realidades vocês precisam ter em mente na hora de abrir a plataforma. Antes disso, eu preciso também explicar que para você analisar as notas, você tem que fazer inscrição em uma ou outra opção, ou as 2 simultaneamente. Então, você tem 2 opções, a primeira opção de curso e a segunda opção de curso. A primeira opção, tu pode utilizar um curso e uma modalidade, e a segunda opção, tu também pode utilizar um curso e a outra modalidade, mas nunca as 2 opções sendo no mesmo curso e na mesma modalidade. Além disso, também não pode ser a mesma universidade e o mesmo campus, além dos outros que eu falei, viu? Pronto. Se você quiser saber mais a respeito do SISU, eu recomendo que você olhe os vídeos do Renato Palmeira, porque para mim não tem uma pessoa melhor que explica o SISU do que ele. Pronto. E outra coisa, o SISU é um sistema que ele fica aberto durante um tempo. Então não é como uma lista de vestibular tradicional que tu faz o vestibular e aí sai só uma lista, pronto, tu se inscreveu, fez a prova e acabou. Não. O SISU, ele fica aberto durante alguns dias da semana. No caso, ele tá até então, ele abre na terça, no dia 6, e fecha na sexta-feira, às 12 horas. E aí, o que acontece? Ao longo desse período, o SISU, ele vai atualizando. Como assim? Quando abre a opção para os alunos poderem se inscrever, isso que eu acabei de falar, né, das inscrições, o sistema vai, ao longo do dia, ele vai alterando. As pessoas vão entrando, vão saindo daquela quantidade de vagas referentes na colocação. E aí, nesse primeiro momento, não dá para você ver a classificação. Mas quando a lista atualiza, que é sempre às 12 horas da noite,
quando a lista atualiza, é dada as notas de corte, a primeira nota de corte parcial, a segunda nota de corte parcial no outro dia, a terceira nota de corte parcial e assim por diante. Essas notas de corte parciais é importante que você entenda o que elas significam. As notas de corte parciais referem-se à colocação, à nota daquele último aluno que está na última colocação das vagas. Como assim? Se são 60 vagas, eu tenho o último aluno que está na posição 60ª sendo considerado a nota de corte. É como se o sistema fechasse, ele seria o último aprovado. É justamente isso, a nota de corte. Então, eu preciso ressaltar que aqui eu vou falar as minhas estratégias. O que eu usei para que eu conseguisse passar tanto no primeiro SISU para a UPE em Medicina, quanto no segundo SISU para a Universidade Federal da Bahia para Medicina também. E assim, pode ser que alguém aqui não concorde, mas, de novo, eu estou falando das minhas estratégias. Então, preciso ressaltar isso. Ok, primeira dica que eu dou é faça uma planilha. Como assim? Vou explicar porque foi o que eu fiz. Faça uma planilha. Essa planilha precisa conter, na primeira coluna, a universidade, na segunda coluna, a cidade, na terceira coluna, o número de vagas e nas outras colunas você vai anotando as notas de corte parciais. Isso vai fazer referência porque quando você tem os dados na sua frente e catalogados, você consegue ver melhor a sua situação. Qual é a sua nota, qual é a sua distância em relação à nota de corte. E então vamos lá, segunda dica. Analisar as notas de corte parciais anteriores. Por quê? Para poder avaliar a margem de erro. Mas antes de analisar as notas de corte parciais, eu tinha que já excluir algumas regiões. E essas regiões eram justamente as regiões que não valorizavam a minha nota. No caso, o que eu falei dos pesos, eu dava preferência para as regiões onde minha nota ficava ou igual à média aritmética ou até maior. Os que ficassem menor, eu tirava logo de cara, porque já é um curso concorrido, eu não ia também excluir lugares com poucas vagas. Por quê? Porque nesses lugares era mais difícil prever a situação de como ficariam as notas ao longo dos dias. Isso sem analisar logo a questão da dupla classificação. É só intuitivo. Naquela onde tem poucas vagas, as pessoas tendem a sair. No primeiro dia, as pessoas tendem a não escolher lá, a não ser que seja um lugar onde elas realmente queiram passar. Mas aí, ao longo dos dias, o que é que vai acontecendo? A nota daquele lugar diminui. As pessoas fazem o quê? Jogam lá. Entendeu? Então, é muito instável. Não dá. A quarta parte vem a questão das pesquisas. Por quê? A pesquisa é justamente você pegar e olhar as notas de corte parciais anteriores. E onde é que eu posso achar isso? Google. E tem um perfil do Fredão, que ele sempre faz análise. Pelo menos na época eu não tinha, né? E aí eu comecei a fazer análise sozinha. Mas, enfim, o Fredão ele faz essa análise das notas de corte parciais, colocando lá, tanto não só medicina, outros cursos, então fica mais fácil de vocês olharem. E também tem uma cartilha, tem um Instagram que eles disponibilizavam cartilhas com os próprios alunos que conseguiram passar no SISU do ano passado, colocando a nota de corte, qual foi a quantidade de alunos remanejados, enfim, inúmeras características que dá para tu poder estar munida de muitas informações. Nesse sentido, tu já está em posse de uma boa quantidade de faculdades, mas ainda tem muitas. Como é que tu pode analisar? Assim, é o seguinte, eu não tenho como prever como é que vai ser a última nota de corte, mas eu posso prever o seguinte, é intuitivo. Os lugares onde tu tem mais chance de passar é onde tu está mais perto ou com uma boa margem da nota de corte. Ou seja, o que eu valorizava? Nas regiões onde minha nota estava acima ou igual a 5 pontos acima da nota de corte. Entendeu?
Ou seja, se a minha nota era 780, eu priorizava regiões que estavam com pelo menos 775 de nota de corte. Aí, por exemplo, se fosse 770, era melhor ainda. Então, eu deixava na minha planilha, entendeu? Aquela planilha que eu estava falando. Daí, eu deixava na minha planilha, né, as regiões que já estavam assim, por exemplo, se a minha nota era 780 e as regiões estavam com 777, eu já deixava, colocava um marcador de texto amarelo que estava assim, cuidado, nessas regiões aqui você não tem tanta certeza se você vai passar ou não, porque pode ser que entre 5 pessoas na minha frente e que elas tenham nota de corte ou nota maior do que a minha. Então, e eu ficar para trás mesmo com essa margem de 3 pontos acima da nota de corte. Mas aí tu me diz, Débora, eu não tenho essa nota. E aí, como é que eu faço? Bom, você não tem a nota, mas tu pode apostar na questão da lista de espera. E aí é que tá. Essa lista de espera é muito importante porque pode variar e as pessoas esquecem, as pessoas logo desistem. E aí eu vou falar um caso que aconteceu na Universidade Federal do Piauí de novo, vou dar esse exemplo, que foi um menino que ele deixou a nota dele. A nota dele nem era tão assim, eu acho que a nota era 20 pontos, alguma coisa assim, abaixo da nota de corte. E ele foi chamado. Então, assim, esses fenômenos acontecem porque as pessoas desistem, porque as pessoas não sabem nem que tem lista de espera e aí que tá. Se você não quer ser essa pessoa, avalie sua nota. Sua nota tá a 5 pontos da nota de corte para baixo. Então, por exemplo, se a nota de corte for 790, sua nota tá 785, não é uma margem ruim, não. Na verdade, é uma margem boa, entendeu? E tu pode ser chamado. Inclusive, por exemplo, a última pessoa que foi chamada na UPE, ela tirou 771. A nota de corte foi 776. Então, assim, nesse cenário também, ó, é uma boa margem, 5 pontos da nota de corte. Enfim, análises aqui. Não tem como eu afirmar de certeza quanto vai ser a pontuação que eles vão poder chamar. Mas é bom tu analisar assim, eu tô perto, eu tô longe da nota de corte. E outra coisa, por que eu falei para analisar a situação das notas de cortes anteriores? Aí é que tá. Essa situação das notas de cortes anteriores tem como eu ver quanto elas variaram ao longo dos dias. Como foi que se comportou o sistema em 2020, por exemplo, em 2019. Eu não aconselho muito você pegar de 2018 antes não, porque, enfim, o sistema mudou muito. Mas, assim, 2019 e 2020, principalmente 2020, é uma boa margem para você analisar. E aí é que tá. Eu fazia assim, eu analisava, tá, a minha nota, eu tô passando nessa opção. E aí, o que eu fazia? Eu olhava qual era a variação. Se a variação dava que a nota de corte subiu muito ao ponto de, se ela subisse naquela variação, eu não conseguiria passar, eu já deixava de amarelo. Ou seja, deixava menos preferência em relação a outras que eu conseguiria passar, assim como o sistema se comportou nas outras regiões. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. Eu não sei se eu fui clara. Mas vamos para a última dica. Então, a situação da terceira dica é um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, e eu preciso que vocês prestem bem atenção no que eu estou falando, ok? Porque vai ser complicado, mas eu espero que eu me faça entender. É o seguinte, para poder tu avaliar o fenômeno da dupla classificação, tu precisa entender o que é. Bom, a dupla classificação, antes, o que estava acontecendo? A pessoa que estava passando na primeira opção não era que recebia a classificação da segunda, porque o sistema entendia, se você está passando na primeira opção, não tem por que eu te contabilizar na segunda, certo? Da mesma forma, se você estivesse passando na segunda opção, não teria por que o sistema classificar você na primeira opção, já que você estaria passando na segunda opção, certo? E aí, o que foi que começou a acontecer? Embora você estivesse passando ou na primeira, ou na segunda, ou nas duas, você era classificado. Então, muitas pessoas que
estavam com nota muito boa começaram a ser contados em 2 listas. É como se uma só pessoa passasse em 2 vagas ao mesmo tempo. Isso foi justamente porque para evitar que as pessoas deixassem de novo as vagas de forma vacante. Só que foi um tiro no próprio pé, né? Mas enfim, o que aconteceu? Eu comecei a analisar, porque minha classificação começou a cair muito. Antes eu estava na posição, na verdade eu não lembro, eu acho que eu estava na 30ª ou 20ª, alguma coisa assim. E daí começou a cair, tanto que a última nota, na última classificação, eu estava sendo contada na posição 80, ou seja, eu estava a 20 posições da última vaga. E aí eu comecei a ver, mas tá, como é que eu vou pensar, como é que eu vou saber qual é a minha real classificação se eu tenho pessoas sendo contadas em 2 listas? Foi a situação. E aí, para tu poder analisar, tu tem que pensar como é que funciona a cabeça das pessoas no SISU. Foi o que eu falei no início. A primeira opção, geralmente, eles colocam uma universidade que eles querem muito passar. Então, é a opção prioritária. E a segunda opção é a opção menos prioritária, mas que eles também querem passar, já que eles estão analisando aquelas opções, certo? Certo. E aí, o que foi que aconteceu? Tu precisa analisar a situação regional. E uma boa situação que tu pode analisar, já que tu não tem os dados de todos os estados, é analisar os rankings universitários e como estão sendo classificados aqueles cursos. Que foi o que eu fiz, tipo, como eu sou do Piauí, como foi que eu analisei a situação do Pernambuco? Olhando nos rankings e vendo qual seria mais ou menos o comportamento dos alunos naquela região. E aí eu percebi que teria a UFPE e a UPE. 2 universidades muito boas, mas que o pessoal colocaria mais ou menos assim. Primeira opção UFPE e a segunda opção UPE. Na UFPE tem 70 vagas, na UPE tem 60. E o que eu estava colocando como minha opção prioritária era a UPE. Então, o que foi que começou a acontecer? Lembra que eu falei, né? Eu estava na posição 80. Só que essa não era a minha posição real, porque eu estava em a questão de que tinham 2 pessoas, tinham pessoas que estavam sendo classificadas em 2 vagas ao mesmo tempo, né? Então, o que foi que eu percebi? Bom, eu tenho aqui a realidade que eu tenho 35 pessoas que já estão mais tranquilos, ou seja, o primeiro colocado aqui e o 35º, que eles já estão mais tranquilos, porque a tendência é que eles tenham notas muito altas. Então, eles estão mais tranquilos. Já a 36ª pessoa e a 70ª, essas pessoas aqui não estão tão tranquilas. Então, a tendência é que eu tenho como afirmar, aí foi vozes da minha cabeça mesmo, não sei se é realmente isso, mas que essas 35 pessoas também estavam sendo contabilizadas na lista da UPE. Por quê? Por conta da situação regional. Então, da mesma forma, essas 35 pessoas estavam sendo classificadas aqui, nas posições. Então, eu que estava aqui em 80, na verdade eu não estava em 80, porque quando fechasse o sistema, essas pessoas que estavam aqui iam sair dessa lista e ir para a primeira, seriam chamadas. Então, 35 pessoas aqui iam liberar 35 lugares nessa segunda lista. E aí o que foi que eu percebi? 80 menos 35, eu calculei que eu ficaria na posição 45. Daí eu fiquei um pouco mais tranquila, porque eu estaria com uma boa margem em relação à última vaga, entendeu? E aí, quando fechou o sistema, eu não estava na posição 45, eu estava na posição 35. E isso acontece por quê? Porque eu tinha 10 pessoas bem aqui que estavam colocando outras universidades como prioritárias e acabaram optando, seja na UFPB, seja na UFC e por aí vai. Então, eu que pensava que ia ficar na posição 35, eu já subi para 45, eu já subi para a posição 35. Então, assim, são realidades que acontecem e a gente não tem como prever. Tipo, eu analisei, foi a mesma situação, eu analisei também para Federal da Bahia, que era um lugar que também eu pensei muito e eu acabei colocando no segundo SISU. E eu passei lá na posição 17ª e foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que, como era federal, era um pouco mais complicado. Mas aí é tu analisar a situação de outros lugares, o que as pessoas vão preferir, sabe? E outra coisa também que eu coloquei como prioritária no meu ponto final lá,
foi a questão de também universidades que só chamavam uma vez, como era o caso dessas duas. Como só chamavam uma vez, a tendência é que as pessoas arriscassem menos, porque era só uma vez por ano, entendeu? E aí, a tendência também é que, por exemplo, mesmo que tenha outros vestibulares, as pessoas acabam passando para outros lugares, essas pessoas aqui, elas podem liberar vagas. Então, é uma boa opção para a lista de espera. Lembra do que eu falei, de valorizar lugares que valorizam a sua nota, de excluir lugares que tem o bônus, que você não importa, você não atende aquele bônus, de excluir lugares com poucas vagas e também de fazer essa análise da dupla classificação. Será se eu não posso analisar a situação da minha região, qual seria mais ou menos o comportamento dos alunos? E outra coisa também que é muito importante, lembrar da situação de que capital é mais concorrido que interior. Federais tendem a ser mais concorridos do que as estaduais. Eu não estou dizendo aqui ordem de preferência, não, mas, quer dizer, eu estou falando de ordem de preferência, mas não estou falando da ordem de excelência. Tem universidades do interior melhores até do que universidades capitais. Então, não é isso que eu estou falando como seria o comportamento dos alunos. E geralmente é isso que acontece. Então, eu espero muito que vocês gostem, que vocês tenham gostado, que vocês utilizem alguma dessas dicas. Se não ficou alguma coisa claro, deixa aqui nos comentários. E eu vou procurar lhe responder, viu? E de qualquer forma, perdoe se eu tiver falado alguma coisa. Eu só estou tentando realmente ajudar alguma coisa que você não gosta, né? Eu estou tentando ajudar. E assim, claro que o que eu falei aqui é uma probabilidade, são probabilidades. Não tenho como afirmar que vão ser 35 pessoas que vão se comportar dessa forma, entendeu? Deu certo porque eu fiz essa análise e porque era muito novo, eu não estava munida de muitas informações. Mas assim, lembra que de analisar, sabe, a situação das informações, lembra de analisar como se comportou as notas de cortes anteriores, que aí eu acho que você vai ter uma boa chance ou de passar, ou de ficar em ter uma boa escolha na hora da lista de espera, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero também que vocês não escolham universidades por escolher, sabe? Vocês estão lidando com o próprio futuro. Lembrem que, assim, passar por passar não vai adiantar em nada, porque, enfim, né?